Boa noite, Boa noite, Edson. Professor Edson, né? É. Boa noite, professor. Boa noite, Sérgio. Obrigado. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, Vânia? Boa noite. Boa noite. Podemos começar? Podemos? Marta, podemos começar a gravar? Pode começar. Então, boa noite a todos. Eu sou Edivânia Alves de Souza, contadora e conselheira do CRC Sergipe. Agradeço aqui de antemão a presença de todos que estão até o momento. E nessa oportunidade nós vamos conversar sobre a Lei 14.020, que tem como base a MP 936, e também sobre o Decreto 10.422, que prorroga os prazos para celebrar os acordos da Lei 10.020, que é o chamado Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. E para os esclarecimentos acerca dessa legislação, desse assunto, Danley, aqui meu colaborador, seja bem-vindo. Para conversarmos sobre essa legislação nova, o Sérgio Ricardo, que é contador, pós-graduado em Direito do Trabalho, professor universitário, palestrante e conselheiro do CRC Sergipe. A gente ficou avançado que as perguntas podem ser feitas à medida que Sérgio for explanando os assuntos. Sérgio, é com você. Obrigado, Edivânia. Obrigado ao Conselho Regional de Contabilidade pela oportunidade. Obrigado a todos, né, pela presença. Vamos hoje conversar um pouco sobre essas alterações que surgiram a partir da MP 936, né, que em decorrência dela foi publicada a Lei 14.020, e em seguida o Decreto 10.422, e ainda complementando esse Decreto 10.422, a Portaria 16.655, que também traz algumas novidades no tocante à parte trabalhista. Eu vou disponibilizar para vocês a minha tela, né, que a gente vai trabalhar em cima de alguns slides, para que a gente possa debater os artigos previstos, trazidos tanto pela lei quanto pelo decreto. Então, pessoal, o tema da nossa palestra de hoje serão os impactos da Lei 14.020 e do Decreto 10.422 em tempos de calamidade pública, justamente esse momento que estamos vivenciando. Como a nossa colega Divânia falou, vocês a qualquer momento podem fazer a pergunta de vocês através do chat. Eu paro um pouquinho a apresentação e respondo as perguntas de vocês. Ok? Então, do grupo da instituição dos objetivos e das medidas do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, a Lei 14.020 trouxe algumas complementações que já tinham previsão lá dentro da MP 936. Então, o que é que o artigo 4º da Lei 14.020, já que sua complementação da previsão da 936 diz: compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e editar normas complementares necessárias à sua execução. Essa previsão a gente já tinha lá na MP 936, que justamente o artigo 1º, né, da própria lei da 14.020 já trata de quê? Do Programa Emergencial de Preservação de Emprego e Renda. Esse que a gente já vem acompanhando lá desde a 936. Então, o que tem de novidade aí dentro desse artigo 4º? Porque com a criação do Programa Emergencial, ficou, na realidade, assim, essa administração, essa movimentação de todas as informações, o monitoramento, a execução, perante o Ministério da Economia. Então, o Ministério da Economia, já pela previsão da MP 936, é que cria, ele executa e monitora e avalia todo o programa emergencial, que a gente conhece também como BEM, como benefício emergencial. Então, dentro do artigo 4º, nasce agora o parágrafo único, que, além da monitoração, da execução e da coordenação, o Ministério da Economia divulgará de forma semanalmente, ou seja, de tempos em tempos,
as informações detalhadas sobre esses acordos firmados. Ou seja, houve vantagem, não houve vantagem, o que está sendo atingido com esse programa emergencial, com esse benefício emergencial que está sendo administrado pelo Ministério da Economia. Então, esse artigo 4, com seu parágrafo único, justamente que complementou a MP 936, que agora ela deixou de ser medida provisória e passa a ser lei, ele vem que, além da monitoração, da execução, da coordenação, ele também vem fazer a sua divulgação para ver em que alcance está se tendo esse programa de benefício emergencial. Então, junto ao decreto 10422, não houve alteração nenhuma dentro do artigo 4º da Lei 14020. Artigo 7º. Só vale lembrar, pessoal, que o artigo 7º, o artigo 8º e o 16º da Lei 14020, justamente ele trata das possibilidades, também dentro do seu caput, da prorrogação dos acordos, sejam de redução ou de suspensão, porque até então, antes do nascimento do decreto 10422, né, que ele entrou em vigor no dia 14 de julho, o que acontecia? Não havia uma previsão se haveria, sim ou não, a prorrogação dos contratos, seja de redução, seja de suspensão do contrato de trabalho. Até então, iria vigorar, dentro da Lei 14020, um prazo máximo de 90 dias. Foi quando, com a publicação do decreto 10422, houve a possibilidade agora de uma prorrogação, que a gente vai ver nos artigos seguintes, de o que seria 90 dias passa a ser agora 120 dias. Então, o artigo 7º no seu caput, o artigo 8º no seu caput e o artigo 16º no seu caput trata justamente dessa possibilidade de uma prorrogação. Já que essa prorrogação não veio dentro da própria lei, deveria vir agora seguida através de quê? De um decreto. Então, o decreto foi publicado e foi prorrogado essas medidas. Então, o artigo 7º trata da redução. Não houve alteração, justamente, no tocante à MP 936. Então, durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º dessa lei, justamente esse artigo 1º trata do Programa Emergencial de Preservação de Emprego e Renda, o empregador poderá acordar a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário dos seus empregados, de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, por até 90 dias. Lá na MP 936, criava aquela situação. Poxa, e aí, como é que eu faço? Eu posso utilizar desse programa emergencial de preservação de emprego e renda, seja a título de redução, seja a título de suspensão, somente para um setor da minha empresa, somente para um departamento? Será que se eu fizesse isso, não poderia criar uma situação de um constrangimento para os meus empregados? Então, a medida provisória, na sua norma, não veio assim tão explicada se eu podia fazer, se eu não podia fazer, se eu fizesse, não ser considerado uma discriminação. A Lei 14020 justamente veio para ter esse total entendimento. Então, no seu artigo 7º, fica já destacado dentro da Lei 14020 que eu posso, sim, fazer a redução do contrato de trabalho por setor, por departamento, de forma parcial ou em sua totalidade, que isso não irá causar, isso não irá criar um constrangimento dentro dos meus empregados. Ainda dentro da 14020, o prazo de 90 dias, mas vem agora o decreto 10422, né, que foi publicado no dia 14 de julho, a sua publicação, ou seja, já iniciou sua vigência, e prorroga mais para 30 dias esse contrato de redução, que já tinha previsão de 90 dias, dentro da Lei 14020 e também da MP 936, e agora esse acordo de redução ele pode ser celebrado em até 120 dias. Agora, vale lembrar que essa situação de 120 dias, se ainda o empregador não, desde lá o início da vigência da MP 936, de 1º de abril, não utilizou ainda prazo algum da redução, ele pode sim, a partir de 14 de julho, né, fazer um contrato de redução do contrato de trabalho, de salário e de jornada com seu empregado com prazo de 120 dias, sem problema algum. Agora, se já lá desde o início da vigência da MP 936, que foi a partir de 1º de abril, ele já celebrou algum contrato com ele a título de redução, aí neste caso aí só poderá ser celebrado o que falta para complementar os 120 dias. Exemplo, ele já celebrou lá, né, em períodos anteriores, com prazo de 90 dias, que era o limite máximo. E aí agora, pronto, com força do decreto, ele tem a possibilidade de prorrogar esse contrato, só que somente para mais 30 dias, totalizando o que já foi feito inicialmente, com mais essa nova prorrogação, e totaliza 120 dias. Agora, para quem ainda não utilizou prazo algum, né, da redução, nesse caso aqui, quem está falando sobre a redução do contrato de trabalho, de jornada e de salário, ele tem a possibilidade, quem vai utilizar pela primeira vez, de fazer com prazo de 120 dias, sem problema algum.
vale lembrar, como volto a dizer novamente, que levará em consideração esses 120 dias, se já foi utilizado algo anteriormente, deverá ser somado os 2 períodos, e o total não pode passar de 120 dias. Outra situação também é a preservação do valor do salário hora de trabalho. Pactuação conforme disposto nos artigos 11 e 12 desta lei, que a gente vai ver lá na frente que houve alterações dentro do artigo 12, porque quando a gente ia celebrar a redução do contrato de trabalho, né, da jornada de salário do empregado, a gente tinha lá um requisito que já estava previsto lá dentro do artigo 7º, que falava o quê? Um requisito para a redução seria o quê? Que o empregado tivesse salário que não fosse superior a 3 salários mínimos, ou seja, 3.135. Essa era a regra para que se pactuar uma redução de jornada de salário com o empregado na modalidade acordo individual. Essa era a única regra. A única situação que se tinha, vamos assim dizer, era se o faturamento da empresa tivesse um faturamento, né, em 2019, uma receita superior a 4.800.000, aí sim teria aquela ajuda compensatória de 30%. Mas, em regra geral, para que pudesse celebrar um acordo individual com o empregado, a regra seria, vamos dizer assim, a exigência da situação para acordo individual é que o empregado tivesse um salário, no máximo, de até 3.135. Então, houve alterações que a gente vai ver lá dentro do artigo 12 da Lei 14.020. Então, a gente tem lá, por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, acordo individual escrito entre empregador e empregado. A gente tinha lá na MP 936 a previsão somente do acordo individual. Agora não, pela Lei 14.020, dentro do seu artigo 7, no inciso 2º, pode ser feito também através de acordo coletivo de trabalho ou de convenção coletiva de trabalho. Agora, para o acordo individual, existem algumas exigências, que na realidade, que a gente vai ver lá mais lá na frente. Mas para poder haver a celebração, dentro do acordo individual, vai ter alguns requisitos. Então, inciso 3, na hipótese de pactuação por acordo individual escrito, encaminhamento da proposta de acordo ao empregado com antecedência de, no mínimo, 2 dias corridos, e redução de jornada de trabalho e do salário exclusivamente nos seguintes percentuais, 25, 50 e 70. Isso que a gente já vem lá desde a MP 936. Se for fazer por acordo individual, na condição de acordo individual, deverá haver a comunicação com 2 dias de antecedência do início do acordo junto ao empregado. Então, ou seja, não houve alteração em se tratando de acordo individual. E os percentuais não podem ser diferentes desses que já vem previstos dentro do próprio artigo. 25%, 50% e 70%. Aí, qual foi a alteração trazida pela Lei 14.020? É que a gente vai ver lá dentro do artigo 12, que justamente, mesmo para esses percentuais aí, vai existir também uma outra exigência para que o próprio empregado, junto com o empregador, claro que esse acordo, essa celebração desses acordos, seja de redução, seja de suspensão, tem que ter comum, um aval comum, né, um comum acordo entre as partes. Então, ele vai ver lá que para cada situação dessa de percentual, exige uma exigibilidade, exige uma exigência de informação para que só assim ele possa encaixar em qualquer percentual desse. Diferente pela MP 936, eu poderia celebrar um acordo de redução de jornada de salário com o empregado através de acordo individual e utilizar qualquer percentual desses aí, seja de 25, seja de 50, seja de 70, sem problema algum. Só que agora o artigo 12 da 14.020 traz exigências, ou isso aí, que deverá ser cumprido pela empresa. Parágrafo 1º do artigo estabelecidos no prazo de 2 dias corridos a contar da cessação do estado de calamidade pública, data estabelecida como um termo de encerramento do período de redução pactuado, ou, inciso 3, da data de comunicação do empregador, que informa o empregado sua decisão de antecipar o fim de período de redução pactuado. Não houve alteração dos contratos, ou seja, de restabelecimento do contrato normal, vamos assim dizer, com aquela previsão normal. Ou seja, ele voltar a ter sua jornada de trabalho com seu horário normal contratual e o seu salário ser restabelecido e ser pago no montante total, pelo próprio empregador. Então, não houve alteração com relação a essas situações de restabelecimento. Só vale lembrar que desses 3 situações, desses 3 fatos que vieram a acontecer, o contrato só é restabelecido 2 dias corridos após o prazo do restabelecimento. Então, ou seja, se houver uma cessação de estado de calamidade pública, houve hoje, somente 2 dias depois, é que se restabelece o contrato normal com o empregado.
Se houver, nesse caso daí, a comunicação de antecipação, onde o empregador antecipa o seu empregado do fim daquele contrato que já tinha sido acordado entre as partes, somente 2 dias depois também que se retorna, se restabelece o contrato de trabalho. E, por fim, pelo princípio da tempestividade. Então, ou seja, se eu celebrei um contrato de 90 dias, ou de 120 dias, ou de 60 dias, encerrou o prazo dele, tempestivo, 2 dias depois do encerramento, automaticamente se restabelece o vínculo empregatício normal, tanto da jornada quanto do próprio salário pelo empregador. Aí uma novidade dentro da Lei 14.020, dentro ainda do artigo 7º, que trata da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. Durante o período de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, a contribuição que trata o artigo 20 da Lei 8.212, que é a Lei dos Benefícios Previdenciários, poderá ser complementada na forma do artigo 20 desta lei. Então, lá dentro do artigo 20 da lei, ele vai, de forma minuciosa, descrever como será feita essa alteração. Mas, ou seja, na MP 936, a gente já tem essa previsão. Lá, quando a gente celebrava um acordo de redução de jornada de salário com o empregado, a empresa arca com o pagamento do salário na sua proporção. Vamos imaginar que eu celebrei uma redução de 50% com o meu empregado, então a empresa vai arcar com 50% do seu salário. Esse 50% tem natureza salarial e os demais 50% deverão ser pagos através do benefício emergencial, pago pelo Ministério da Economia. Esse 50% que será pago não será o cálculo dele não será baseado pelo próprio contra-cheque do empregado. Ou seja, esse 50%, como esse exemplo que eu estou dando, levará em consideração a tabela do seguro-desemprego. Então, esse benefício emergencial pago pelo Ministério da Economia não tem natureza salarial. Ele tem natureza indenizatória. Então, ou seja, não sofre incidência de INSS, de imposto de renda e nem de FGTS. Aí vem a questão, sim, já que não sofre incidência, principalmente da parte previdenciária do INSS, e aí o empregado vai ficar sem contribuir? Vai ficar. Para essa situação, a gente já tinha uma previsão lá dentro da MP 936, onde, se o empregado quisesse contribuir sobre essa parte que tem natureza indenizatória, ele pode contribuir. Em qual condição? Na condição de segurado facultativo. Segurado facultativo, recolhendo essa parte aí que tem natureza indenizatória através da GPS com o código 1406. Só que em qual percentual? Pela MP 936, o contribuinte facultativo, ainda que venha a recolher essa diferença daí de natureza indenizatória, o percentual seria de 20%. Então, essa alteração que está trazendo aí pela 14.020, no seu artigo 20, justamente é para poder fazer uma alteração nos percentuais. Então, ou seja, pelo vigor lá da MP 936, aquele empregado que quisesse contribuir nessa situação aqui, tanto da redução quanto na suspensão do contrato, ou seja, a parte do benefício emergencial pago pelo governo, pelo Ministério da Economia, como não tem natureza salarial, tem natureza indenizatória, então o empregado pode contribuir na condição de segurado facultativo, só que, pela 936, pela MP, ele recolheria atrás com 20%. E a partir de agora, a gente vai seguir aquela tabela da Previdência, que é aquela tabela progressiva que a gente tem lá de 4 alíquotas, de 4 faixas. 7,5, 9, 12 e 14. Então, essa alteração que está trazendo pela Lei 14.020 continua ainda a possibilidade do empregado contribuir na condição de segurado facultativo, só que com percentuais distintos. Oi, Vânia? Oi, Sérgio. Alguma pergunta? Não, por enquanto não. Desculpa. Então, no parágrafo 3º, o que tem de novidade dentro do artigo 7º? Respeitando o limite temporal do estado de calamidade pública, que está lá previsto, né, no decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020, que vai até quando? 31 de dezembro, o Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário previsto no caput desse artigo, na forma do regulamento. Foi o que a gente já comentou lá anteriormente. Saiu o decreto 10.422, prorrogou agora a redução para mais 30 dias. Então, o montante total deverá ser totalizado em 120 dias. Então, eu tenho a possibilidade de acordar com o empregado, claro, desde que tenha o aval, a participação dele, a concordância dele, e fazer a celebração de um acordo, né, de redução proporcional de jornada e salário de 120 dias é o prazo máximo. Vale lembrar que, se já foi celebrado algo lá na vigência da MP 936, então, somente é a diferença que falta para poder complementar, para poder fechar os 120 dias. Se eu já fiz 60,
né? Se eu já gastei os 90 que tinha lá a previsão lá na MP 936 e pela Lei 14.020, só me dá a possibilidade agora de uma prorrogação de mais 30 dias. O somatório de todos os períodos já utilizados não pode passar de 120 dias. Artigo 8º. O artigo 8º, o seu caput também trata da possibilidade de prorrogação. Neste caso aí, o artigo 8º da Lei 14.020 trata da suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, novamente, aquelas situações lá na MP 936, e na suspensão, eu posso suspender parte da minha empresa, determinado setor, eu posso fazer esse acordo de suspensão, ou será que vai criar também um constrangimento? Vai criar também eu posso fazer essa separação sem haver um problema de discriminação? Pode. Justamente agora, o artigo 8º, que trata da suspensão, dá essa possibilidade sem ser considerada uma discriminação. Então, eu posso celebrar um contrato temporário, né, de suspensão, tanto de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade de todos os postos de trabalho, sem problema algum, sem ser considerado uma discriminação. Na 14.020 tem um prazo, e esse prazo de suspensão permaneceu o mesmo da MP 936, ou seja, 60 dias ao tempo máximo. E esses 60 dias poderiam ser fracionados em até 2 períodos de 30 dias. Eu poderia celebrar logo 60, ou poderia fazer 30 dias e prorrogar por mais 30 dias, sem problema algum. Então, a própria lei também já deixava uma previsão. Pode ser prorrogado desde que exista o quê? Um ato do Poder Executivo. Como não nasceu a prorrogação por lei, agora só deverá nascer por onde? Através de um decreto. Então, sai lá o decreto. É publicado o decreto 10.422, prorrogando também a possibilidade da suspensão temporária do contrato de trabalho. Para mais quanto tempo? Para mais 60 dias. Então, o que era 60 passa agora a ser 120. E vale a mesma regra da redução. Se eu já utilizei lá no período, né, da MP 936, 60 dias, eu só tenho a possibilidade agora de prorrogar por mais 60 dias. Se eu ainda não utilizei tempo nenhum, eu tenho a possibilidade de fazer essa celebração desse contrato de suspensão por 120 dias. Então, tanto a redução quanto a suspensão do contrato, eles podem ser celebrados dentro do prazo de 120 dias. A novidade que tem para a suspensão é que está lá dentro do parágrafo único. A suspensão do contrato de trabalho poderá ser efetuada de forma fracionada em períodos sucessivos ou intercalados, desde que esses períodos sejam iguais ou superiores a 10 dias e que não seja excedido o prazo de 120 dias que trata o caput. Então, ou seja, o que antes eu tinha a possibilidade de fazer em até 2 períodos fracionados de 30 em 30, ele fala aqui que eu posso fazer justamente essa prorrogação, né, da suspensão do contrato de trabalho em períodos sucessivos ou intercalados, e ele não me dá a previsão de quantidade de vezes que eu posso fazer, se for, porventura, trabalhar de forma fracionada, desde que leve em consideração a seguinte situação: esses períodos fracionados não podem ser inferiores a 10 dias. Então, se eu tenho lá 60 dias de disponibilidade, eu posso fazer a celebração, vamos assim que dizer, em 6 períodos de 10 dias. Porque a lei não determinou, como falou lá no artigo 8º, no caput, pela Lei 14.020, que poderiam ser fracionados em 2 períodos. Aqui não, ele deixa em aberto, desde que não sejam inferiores a 10 dias. Só que, com certeza, empregador nenhum vai querer celebrar um acordo de suspensão com o seu empregado nesses períodos de 10, de 15, de 20 dias. Ele vai querer, claro, com certeza, celebrar com um período de 30 dias, justamente pelo regime da competência. Todo aquele período ali, aquele mês todo ali, vai formalizar no contrato de suspensão para que justamente o salário do empregado seja pago através do benefício emergencial, e não fazer uma celebração de 10, de 15, só de 20 dias. Por quê? Porque se ele fizer dessa forma, acabou o prazo do contrato, 2 dias depois, ele volta a ter, automaticamente, ser restabelecido, e responsabilidade ser totalmente do próprio empregador. Então, mas há essa possibilidade sem problema algum. A norma fala lá que em períodos intercalados, desde que esses períodos sejam iguais ou superiores a 10 dias. E que não seja, claro, excedido o prazo de 120 dias de que trata o caput. Então, vamos imaginar o seguinte: se eu já utilizei lá 60, eu tenho uma disponibilidade agora de mais 60. Eu não utilizei nada ainda, nem de redução, nem de suspensão. Eu tenho a possibilidade agora de fechar 120. E se eu já utilizei, por um exemplo, uma situação de 60 dias de suspensão, posso utilizar agora mais 60 de redução? Pode, sem problema nenhum.
Eu posso utilizar os dois da mesma forma, suspensão e prorrogar por suspensão. Eu posso utilizar suspensão e prorrogar por redução. Eu posso utilizar suspensão, depois redução, depois suspensão, desde que esse somatório de contratos não ultrapasse o que está previsto lá no decreto 10.422, o prazo de 120 dias. Parágrafo 1º do artigo 8º. Nós temos alguma novidade lá. A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o disposto nos artigos 11 e 12 desta lei, por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho e o próprio acordo individual. Na MP 936, a gente tinha a previsão lá somente de fazer a suspensão através do acordo individual. Eu não tinha a possibilidade de fazer essa modalidade de suspensão, em regra, pela convenção coletiva de trabalho, por acordo coletivo de trabalho. Agora, há essa possibilidade de ser celebrada a suspensão por convenção coletiva, por acordo coletivo de trabalho, e o que a gente já existia pelo acordo individual. Só que nesse último aí, pelo acordo individual, tem que ter aquele rito. Deverá ser encaminhado ao empregado com antecedência de 2 dias, para que ele dê anuência, para que ele dê a concordância, se ele concorda ou não com o ato. Porque esse ato não pode ser unilateral, tem que ser bilateral. Então, tem que haver a concordância também do empregado, se ele concorda em participar deste programa, claro, na modalidade de suspensão temporária do contrato de trabalho. Se não tiver o ok dele, o contrato não pode ser celebrado, ele não pode ser unilateral. Uma das novidades que a gente vai ver nos artigos seguintes, justamente é isso. Já que vai ter um encaminhamento ao empregado, e com antecedência no mínimo de 2 dias, como eu deverei fazer esse encaminhamento? Na MP 936, a gente não tinha previsão. Como é que eu faço? Mando por e-mail? Não mando por e-mail? Faço de forma escrita, encaminho pelo motoboy para o empregado, peço para que ele venha aqui assinar, mas como ele vai vir, se ele está preservando a saúde dele, vai ficar em casa. Se eu mandar por e-mail, se o empregado não tiver impressora, mando pelo WhatsApp, será que vai ter validade? Justamente ficou essa dúvida pairando no ar. Então, também o artigo da Lei 14.020 justamente veio também para poder concretizar essa ideia. Então, ou seja, hoje os contratos eles podem ser celebrados de forma física, como também de forma eletrônica. Então, se eu mandar um e-mail para o empregado, se ele não tiver impressora lá, ele pode dar o seu ok pelo e-mail dizendo aceito, concordo com aquela modalidade, seja de suspensão, seja de redução, e ele tem validade legal. Porque a própria norma diz que essa comunicação se dará também pelo meio eletrônico, posso mandar pelo WhatsApp. Agora, o que é que a gente faz? Neste caso aí, meios de prova. O ônus da prova tem que caber ao empregador. Então, ele dá um print, imprime, guarda com aquele aceito, com aquela concordância do empregado, que é a forma que ele vai ter de garantir que, se futuramente ele tiver uma fiscalização, ele ter como comprovar, dizer, está aqui, eu ofereci a modalidade, seja de suspensão, seja de redução do empregado, e teve a concordância dele aqui, está no WhatsApp dizendo que ele concordou, está no e-mail dizendo que ele aceitou, entendeu? Antes a gente ficar naquela situação, vou ter que fazer pelo meio físico, mando por enquanto pelo WhatsApp, ele concorda, mas depois eu tenho que lembrar que eu tenho que imprimir as páginas para que tenha a assinatura do empregado, porque a gente imaginava que só teria validade de forma legal se fosse pelo meio físico, e hoje não. Também pelo meio eletrônico é aceitável a celebração da suspensão temporária do contrato de trabalho ou da própria redução da jornada e de salário do empregado, a lei assim o permite. Então, lá tivemos uma alteração também pelo decreto, que fala que o prazo máximo para celebrar acordo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que em períodos sucessivos ou intercalados, que trata o artigo 16, ele passa também a ter lá a situação dos 120 dias, sem problema nenhum. No artigo 5º, os períodos de redução proporcional de jornada e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, utilizados até a data de publicação desse decreto, serão computados para fins de contagem dos limites máximos resultantes dos acréscimos de prazos, de que trata o artigo 2º, 3º e 4º, foi aquilo que eu falei anteriormente. Já utilizei algo de prazo, seja de redução, ou seja de suspensão, na vigência da MP 936, já. A diferença que falta para poder fechar os 120 dias é o que eu posso ser utilizado. Não utilizei nada ainda, eu posso utilizar os 120 dias que está previsto dentro do decreto. Então, deve ser observado é isso. Se já foi utilizado algo antes na vigência da MP 936, ou se ainda não foi utilizado nada, e pode ser utilizado agora dentro da Lei 14.020 e através do decreto 10.422. Só vale lembrar que o decreto 10.422, que deu essa prorrogação aí de mais 30 dias para redução e de mais 60 dias para a suspensão, ele foi publicado no Diário Oficial no dia 14 de julho. Aí a pergunta é, então eu posso fazer algum contrato com data retroativa? Não pode. Não pode, porque como a publicação nasceu no dia 14 e foi feita no dia 14,
As comunicações o próprio parágrafo 1º diz que para os acordos individuais, para essa modalidade somente, acordo individual, deverá ter a ver a comunicação com 2 dias de antecedência do início do contrato por empregado. Então, se ela for publicada dia 14, eu posso sim, no dia 14, fazer a comunicação ao empregado, mas aquele contrato só poderá ser iniciado a partir do dia 16 de julho. Em momento algum, a lei não permite que ele tenha seus efeitos retroativos. Então, publicou dia 14, o que é que eu posso fazer? Então, já para iniciar, no dia 14, já da data de sua publicação, eu posso fazer a comunicação para o empregado. Só que o início, tanto da suspensão quanto da redução, só poderá ser feito a partir do dia 16 de julho. Efeitos retroativos, em hipótese alguma. Parágrafo 6º, também a novidade para a Lei 14.020, respeitando o limite temporal do estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º desta lei, justamente que trata do Programa Emergencial de Preservação de Emprego e Renda, o Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de suspensão. Foi o que eu falei anteriormente. Esse prazo foi prorrogado, não por conta da Lei 14.020, mas sim por conta do Decreto 10.422. Prorrogou as modalidades de contrato de suspensão para mais 60 dias. E totalizando agora, já foi feito antes, para o novo que foi prorrogado, o somatório não pode utilizar 120 dias. Artigo 9º, que já trata das disposições comuns. O benefício emergencial de preservação de emprego e renda poderá ser acumulado com o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal, em decorrência da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária de contrato de trabalho que trata esta lei. Não teve alteração nenhuma nesse caput do artigo 9º perante a MP 936. A diferença é que se tratava de medida provisória, agora trata de lei. Mas e do que se trata isso aí? Pessoal, a ajuda compensatória paga pela empresa, aquelas situações que a gente vê muito, quando a empresa tem faturamento superior a 4.800.000, também não tem natureza salarial essa ajuda compensatória. Só que, qual foi a diferença da MP 936, já que não teve alteração nesse caput, para a Lei 14.020? É que as empresas de lucro real poderão se creditar, será considerada uma despesa operacional, essa ajuda compensatória que a empresa paga, claro, se ela tiver um faturamento acima de 4.800.000. Não havia essa previsão na MP 936. Então, pela Lei 14.020, as empresas de lucro real, diz lá, no inciso 6º, na linha A, considerada despesa operacional dedutível na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Então, essa é a novidade. O que eu pagar de ajuda compensatória poderá ser dedutível na base de cálculo da CSLL. Sim, mas, professor, nesse caso aí, a partir de quando? Neste caso daí, poderá retroagir a 1º de abril, que é quando iniciou a MP 936. Então, se desde lá atrás, desde 1º de abril, da MP 936, eu já venho pagando essa ajuda compensatória, e meu cliente tributa pelo lucro real, eu posso agora me aproveitar desse crédito, se tratando de ajuda compensatória, e deduzir na minha despesa operacional, desde que minha empresa tribute pelo lucro real. Para essa situação, os efeitos serão retroativos, irão retroagir lá a 1º de abril. Essa previsão não tinha na MP 936, mas nasceu agora pela 14.020 a possibilidade da despesa operacional de ser deduzida da referente à ajuda compensatória paga mensal, né? E desde que a empresa, claro, tribute pelo lucro real. Sérgio. Pois não? Sérgio, a Lourdes Gama pergunta, o período suspenso, haverá incidência de avos para férias e 13º? Não, não haverá. Nem para 10º, nem para férias. Como ele tem natureza indenizatória, esses períodos não serão computados. Se ela tivesse natureza salarial, aí sim, haveria as incidências de FGTS. Então, mas em que período? No período referente aos avos. Se você fez lá, um exemplo, uma celebração de uma redução de contrato de trabalho de 90 dias, serão em avos. 12 avos não terão incidências nem para férias e nem para 13º. E a suspensão? Da mesma forma. Já celebrei 60, ok? Esses 12 avos não terão incidência de férias e nem de 13º. Por serem consideradas de natureza indenizatória. Ok? Ok. Vamos lá. Então, seguindo,
Parágrafo 3º, disposto no inciso 6º do parágrafo 1º deste artigo, aplica-se as ajudas compensatórias mensais pagas a partir do mês de abril de 2020. Foi o que eu falei anteriormente. Então, essa dedução poderá ser utilizada desde o início da vigência lá da MP 936, que iniciou quando? 1º de abril. Então, artigo 10º. A gente tem esse caput, ele não foi alterado, a única alteração que ele teve que era um destaque previsto, né, se tratando de MP, e agora é destaque referente a uma lei. Então, o que é que diz o caput do artigo 10º? Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que recebeu o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, previsto no artigo 5º desta lei, em decorrência da redução de jornada de trabalho, do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, de que trata essa lei nos seguintes termos. Então, ou seja, a novidade está aí nesse inciso 3º, com relação à empregada gestante. Lá na MP 936, a gente tem aquela dúvida, né? E aí, a empregada gestante não pode participar desse programa emergencial de preservação de emprego e renda? Pode, não pode? Justamente a Lei 14.020 veio agora bater o martelo e dizer ela pode participar sem problema nenhum. Só que a gente tem que observar alguns parâmetros, como assim? Pode ser feita a celebração da redução e da suspensão do contrato de trabalho para a empregada gestante. Agora, o que deve observar é o seguinte, que eu faço a redução, né, ou faço a suspensão com a empregada, ela está lá, ela continua a receber o benefício emergencial, o que tem que ser levado em consideração é que o nascimento do filho. A partir do momento que o filho nascer, as empresas deverão observar a seguinte situação, deverá comunicar essa informação no empregador web para cancelar esse contrato que ele fez com a empregada gestante, seja de suspensão ou seja de redução. Essa é a regra. Celebro, nasceu a criança, eu tenho que ir lá automaticamente, da data do nascimento, cancelar o contrato de suspensão ou de redução. Por quê? Porque neste caso aí, a empregada, ela passa a ter direito agora à licença maternidade. Então, ele não pode acumular os dois benefícios. Nesse caso aí, eu cancelo, né, a suspensão ou cancelo a redução, comunico no empregador web, ela retorna, ela restabelece o seu contrato normal, a empresa dá entrada na licença maternidade e paga o salário maternidade para a gestante. Em hipótese alguma, ela pode estar na mesma situação recebendo esses dois benefícios, tanto o benefício emergencial quanto o próprio salário maternidade. Então, o fato é esse, a gestante eu posso celebrar um contrato de redução ou de suspensão com a empregada gestante. Agora, a partir do momento que o filho nasce, eu tenho que automaticamente fazer a comunicação para o empregador web, lembrando que com esse decreto com o decreto 10.422 e com a publicação da 14.020, ainda não tivemos nenhuma modificação na versão do empregador web. Aqui está ainda lá, é aquela última que foi alterada, que saiu, né, tem um certo tempo, que é a versão 2.54.3, ainda não teve alteração para essas informações aí. Então, a empregada gestante pode ser celebrado, pode tanto a redução quanto a suspensão, só que nasceu o filho, cancelo este contrato, seja de suspensão, seja de redução, comunico ao empregador web de forma imediata, ou seja, dentro desse prazo de 2 dias, e a gestante retorna ao seu vínculo normal, restabelecido o contrato dela de trabalho, e a empresa forma a licença maternidade e paga o salário maternidade. Essa é a regra. E com relação à estabilidade, essa é outra novidade também, dentro da 14.020. Nasce a possibilidade de eu celebrar o acordo individual ou da suspensão de contrato com a gestante. Só que a gente viu lá na MP 936 que uma vez celebrado, seja um contrato de suspensão, seja um contrato de redução, o mesmo prazo da celebração do contrato será garantido uma estabilidade provisória. Então, se eu celebrar uma suspensão de 60 dias, ele ganha também uma estabilidade provisória de 60 dias. Se eu celebrar uma redução de 90 dias, ganha uma estabilidade também de 90. Agora, com a prorrogação 120 dias, 120 dias. E com relação à gestante, onde é que está? Aí fica aquela dúvida, sim, mas a gestante, essa estabilidade, eu vou acumular com aquele ato das disposições constitucionais transitórias, né, que é justamente lá da linha B, do artigo 10º, que a própria gestante em si, por um ato de disposição constitucional, já tem uma estabilidade provisória da própria gestação, um vai absorver o outro, serão em períodos distintos, ficou aquela dúvida. E agora, a própria 14.020, no seu inciso 3 do artigo 10º, ele é claro com relação a isso. Vai haver, sim, a estabilidade, se a gestante, né, de comum acordo com o seu empregador, for celebrado um acordo de suspensão ou de redução, ela vai garantir, vamos assim dizer, 2 estabilidades. Primeiro, a própria prevista lá no artigo 10º, na linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias,
que é pela própria gestação, que nasce quando esta estabilidade? Desde o momento que ela passa a ter conhecimento que está grávida, até 5 meses após o nascimento da criança. Esse já é regra, já está lá no ato das disposições constitucionais transitórias. É previsão constitucional. E agora, a estabilidade provisória pelo programa emergencial vai nascer quando? Quando acabar esses 5 meses do nascimento da criança. Acabou os 5 meses, entra agora a nova estabilidade provisória por conta da prorrogação, por conta, desculpe, da suspensão ou da redução de contrato de trabalho. Então, utiliza os 5 meses após o nascimento, já tinha celebrado lá no contrato dela um prazo de 60 dias. Nasce agora mais 60 dias de estabilidade provisória por força do programa emergencial de preservação de emprego e renda. Então, se consegue-se agora separar as estabilidades. Primeiro, aquela já prevista pelo ato constitucional, né, das disposições constitucionais transitórias, do artigo 10º. Todo o período de gestação, mais 5 meses após o nascimento da criança. E, em seguida, começa a iniciar o prazo da estabilidade provisória do Programa Emergencial de Preservação de Emprego e Renda, pelo mesmo prazo. 60 dias, se foi celebrado com 60, 30, se foi celebrado com 30, 120, se foi com 120, e assim sucessivamente. Sérgio, algumas perguntas. Então tá. Edivaldo Abdias, ele pergunta, existe carência para utilizar o benefício da suspensão? Se a empresa contratar um empregado hoje, semana que vem, poderá suspender o contrato deste funcionário? Não, veja bem, carência não existe. O que tem previsto lá, desde o início da MP 936, é que os contratos celebrados com data anterior ao início da vigência da MP 936 podem ser celebrados a redução e a suspensão. Qualquer contrato de trabalho celebrado a partir da data de início da vigência da MP 936 não pode aderir, em hipótese alguma, à suspensão ou à redução do contrato de trabalho. Agora, a carência com relação a o empregado tem que ter 7 meses, o empregado tem que ter 8 meses. Isso aí, essas carências a gente utiliza mais para justamente a utilização dos benefícios previdenciários. Auxílio-doença, requisito, 12 meses, tem essa carência. Mas o requisito para poder aderir ao contrato de suspensão ou de redução é que esses contratos, né, das admissões de empregados tenham sido feitos anteriores ao início da vigência da MP 936. Alessandro Mota pergunta também. A exigência de comunicação do acordo de redução ou suspensão ao sindicato da categoria ainda permanece? Permanece. Se for feito por acordo individual, a gente vai ver mais lá na frente, que ainda permanece aquele prazozinho que é o rito normal dos 10 dias. Dentro desses 10 dias, né, a gente tem que haver lá o aceite do empregado, a assinatura do próprio acordo, seja de redução ou de suspensão, pelas partes, pelo empregador e pelo empregado, a comunicação dentro do sistema do empregador web e a comunicação ao próprio sindicato de classe. Isso celebrado dentro do prazo tempestivo dos 10 dias. Vale lembrar que, lá como foi instituída a MP 936, a gente tem aquele dilema de, além da comunicação, deverá ter o aceito do sindicato, e muitas das vezes nesse aceito o sindicato quer cobrar um valor. Foi que o STF decidiu que não deverá ter o aceito, basta apenas a comunicação. Só que vale lembrar o seguinte, pessoal, como dica, muitos sindicatos, eles estão no direito, você pode comunicar o seu sindicato de classe sem problema algum. Agora também ele está no direito dele de dizer que eu recebo sua comunicação, só que você vai ter que seguir uma exigência minha. Que exigência é essa? Ele pode sim formular um layout de modelo de e-mail que vocês deverão comunicar ao seu sindicato. Ele pode sim celebrar essa exigência, vamos assim dizer. Mas como assim? Eu posso muito bem, né, que hoje realmente está até difícil de você encontrar, agora mais não, porque a gente já celebrou vários contratos e consegue já identificar os e-mails dos sindicatos, mas antes estava difícil, e mesmo assim ficava naquela dúvida, sim, essa celebração será de que forma? Basta apenas eu mandar lá um e-mail simples dizendo, olha, eu sou empregador da empresa tal, esse é o funcionário, ele concordou comigo em fazer uma redução, está valendo? Em tese, sim, mas o próprio sindicato, ele pode exigir, sim, dentro do seu layout, um modelo de e-mail de comunicação. Como existem sindicatos que quer que você, no corpo do e-mail, coloque os dados da empresa, razão social, nome de fantasia, representante legal, CPF do representante, dados do empregado, função do empregado, tipo da modalidade de acordo celebrado, e além do mais o quê? Quer que você coloque os contratos no formato PDF, anexe ao e-mail e envie para ele. Você não vai ter nenhum retorno, não espere nenhum retorno que dificilmente vai ter. Mas o que importa é que haja a comunicação e que você siga o modelo desse layout que ele quer por e-mail. Mas aí como é que eu faço para descobrir, já que o prazo é de 10 dias? Dica, o que é que eu faço?
identifiquei o e-mail do sindicato, celebrei um acordo hoje, então hoje eu já tenho um dia dos 10 dias para poder fazer toda a tramitação. Descubro o e-mail, mando um e-mail para o sindicato e digo, gostaria de saber qual é o modelo de layout que vocês gostariam de receber a comunicação da celebração, seja de redução ou seja de suspensão. Aí o prazo começa a contar. Nisso você vê que o sindicato não se manifestou. Aí o que é que você faz? Pede para o seu cliente guardar aquele e-mail, que é uma prova que você tem, que se tiver algum problema futuramente, você diz, olha, eu tentei fazer a comunicação ao sindicato, pedindo informações se haveria ou não exigência de um modelo de layout, e ele não me respondeu. Já que você não obteve uma resposta próxima ao prazo final dos 10 dias, o que é que você faz? Manda para um e-mail do sindicato, pelo menos com os dados básicos. Quem é? Quem é o representante da parte do empregador, razão social, nome do representante, junto o nome do funcionário, com a função, anexa também, que é bastante interessante, o acordo individual que você fez, seja de suspensão ou seja de representação, no formato PDF, envia para o sindicato. Garantiu lá a exigibilidade das obrigações que deverão ser cumpridas dentro do prazo dos 10 dias. Se dentro do prazo dos 10 dias o seu sindicato responder dizendo que quer naquele formato, que é um direito dele exigir esse modelo de layout, você deverá cumprir aquela exigência que o seu sindicato está lhe cobrando. Caso contrário, manda um e-mail, pede o modelo, não respondeu ainda dentro do prazo dos 10 dias, envia nesse modelo, pelo menos assim, no mínimo básico de informações, para que seja feita uma comunicação e a interpretação de que tiver do outro lado lá, quando for abrir o e-mail, saiba que foi feita uma celebração de uma redução ou de uma suspensão e quem são os dados das pessoas, quem são as partes que estão envolvidas no contrato. Pelo menos isso aí. Sérgio, a Lourdes Gama pergunta, o empregado em caso de demissão pode renunciar à estabilidade adquirida no período que estava suspenso? Empregado sendo demitido? Não, ela disse em caso de demissão. Ela não citou se era se foi demitido a pedido, mas no caso de demissão, eu acredito que no caso de ser demitido, e se ele renunciar, ele poderia assim, renunciar à estabilidade? Acho. Porque no caso, assim, alguns direitos, né, eles são dados e mesmo que tenha a anuência do empregado dizendo eu abro mão, mas não pode ser ceifado esse direito dele. Neste caso aí, ele perde o direito à estabilidade, que inclusive a gente tem uma alteração aí dentro da 14020, que traz que os deficientes, né, não podem ser demitidos sem justa causa, né, ele cria uma certa, vamos dizer assim, estabilidade para ele, é proibido fazer essa demissão, só que se o empregado, independente de que situação seja, se ele pedir demissão ou for demitido por justa causa, não há o que se falar na estabilidade que está prevista lá dentro do que foi da redução de suspensão. Ah, mas se ele abrir mão, mesmo abrindo mão, deverá ser pago a estabilidade dele. É a mesma forma de eu ter um funcionário e ele chegar para mim e dizer, não, eu não quero que assine minha carteira. Não existe isso. Entendeu? O direito tem que ser cumprido, que é o que está previsto na norma. Eu sou obrigado a registrar a carteira de trabalho do empregado, mesmo ele não querendo. Ah, não quero, vou registrar e depois eu demito, ou ele peça a demissão. Mas eu deverei cumprir o que está de obrigação previsto dentro da norma. Mais alguma? Não. Simone tinha perguntado se o sindicato não responder, né, é enviado e-mail, o sindicato não der nenhum retorno, você acabou falando isso nessa última explanação também que você fez. Isso. Se eu peço lá o modelo de layout, o sindicato não se manifesta me dizendo como será, eu crio um modelo básico que contenha, né, as partes, quem é empregador, quem é empregado, modalidade de contrato, prazo de contrato. É interessante, anexe lá o arquivo em PDF para que ele possa visualizar que realmente houve uma concordância pela assinatura das partes e faça o envio. Se ele responder dizendo, eu quero nesse modelo, aí sim, você deverá cumprir, porque ele tem um direito de criar um layout de e-mail para que você possa fazer a comunicação. Artigo 12, né? Justamente essa daí é uma das novidades que traz para a celebração dos acordos individuais. Lembra lá que eu falei inicialmente, né, para que se celebrasse um acordo individual, né, a possibilidade, a única exigibilidade que se tinha no momento era que o empregado não tivesse o salário superior a 3.135, ou seja, 3 salários, e que, numa situação mais distinta, assim, vamos assim que dizer, se tivesse o faturamento da empresa acima de 4.800.000, deverá ser paga uma ajuda compensatória de 30%, agora o artigo 12 veio trazer novas exigências, né, novos requisitos para poder aderir ao acordo individual. Essas situações aí que vocês estão vendo na tela de vocês são para situações, para celebração de acordo individual.
O que é que o caput fala? As medidas de que trata o artigo 3º desta lei, justamente que lá no artigo 3º dava a previsão que somente deveria ser levado em consideração o salário do empregado que não fosse superior a 3.135 para a celebração de acordo individual, ele foi implementada por meio de acordo individual escrito ou de negociação coletiva aos empregados. Então, deverá ser seguido esses requisitos agora. Agora não terá apenas a exigibilidade apenas de remuneração do empregado, de salário do empregado. Deverá ser levado em consideração outro requisito, o quê? A receita bruta no ano de 2019 da empresa. Então, são dois requisitos que deverão ser levados em consideração para que seja celebrado, né, a redução ou suspensão do contrato de trabalho do empregado na modalidade acordo individual. Então, o inciso 1, com salário igual ou inferior a 2.090, na hipótese do empregador ter oferido no ano calendário 2019, receita bruta superior a 4.800.000. Então, o primeiro requisito é esse. Quero celebrar um acordo individual com o meu empregado, ok. A receita dele foi superior a 4.800.000? Foi. Primeiro requisito cumprido. E aquele empregado não pode ter um salário superior a 2.090. Se tiver, não pode ser celebrado nem redução, nem suspensão por acordo individual. Claro, que a gente vai levar também em consideração os parâmetros de percentuais, que foram outras alterações também trazidas pelo artigo 12. Mas, em tese, inicialmente seria isso. No inciso 2, ele pode ser celebrado por acordo individual, tanto redução quanto suspensão, desde que o salário do empregado seja igual ou inferior a 3.135 e a receita bruta em 2019 da empresa seja inferior a 4.800.000. Teve esses dois requisitos, posso celebrar também, inicialmente, a redução ou a suspensão do contrato de trabalho do empregado. E a outra está lá no inciso 3 do artigo 12, é que os portadores de diploma de nível superior, eu posso também celebrar um acordo individual, seja na modalidade de suspensão ou seja na modalidade de redução, desde que ele tenha diploma de nível superior e o seu salário seja igual ou duas vezes, ou superior, né, claro, duas vezes o teto da Previdência, que hoje está em quanto? 6.100, se não me falha a memória, R$ 102,12. Hoje dá 12.202, 204,12. Esse daí, dessa forma, eu posso celebrar, sim, sem problema algum, um acordo individual, seja de redução ou seja de suspensão, com o meu empregado, sem problema algum. Então, nasce a figura no artigo 12 de novas exigibilidades, de novas exigências, né, para serem cumpridas, para serem celebrados, eu volto a dizer aqui, a modalidade em acordo individual. Vai celebrar em acordo individual, tem que ter essas exigências aqui, tem que cumprir essas exigências. Se não, em tese, não pode ser celebrado. Mas, dentro do próprio artigo, a gente vê lá uma outra possibilidade, que está lá previsto, que eu vou comentar com vocês mais lá na frente, mas ela já tem previsão dentro do artigo 12, no parágrafo 1º, no inciso 2, que ele diz o quê? Que mesmo a empresa não cumprindo esses requisitos, aqui, né, junto com o empregado, não tem essas duas situações, ainda assim a possibilidade de eu fazer redução e suspensão. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Parágrafo 1º. Para os empregados não enquadrados no caput desse artigo, as medidas de que trata o artigo 3º dessa lei somente poderão ser estabelecidas por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, salvo nas seguintes hipóteses, nos quais se admite a pactuação por acordo individual escrito. Então, ou seja, aquilo que está lá previsto, né, no inciso 1, 2 e 3 do artigo 12, que são os requisitos fundamentais para celebrar um acordo individual, se eu não tiver enquadrado naquelas situações, em tese, eu não posso celebrar por acordo individual. Deverá ser feito por acordo coletivo ou por convenção coletiva. Aí ele fala aqui, com relação a salvo algumas hipóteses. Como? Inciso 1, redução proporcional de jornada de trabalho de 25%, previsto na linha A do inciso 3 do caput do artigo 7º. Então, ou seja, o artigo 7º, ele trata lá da redução. Então, eu posso aplicar 25%, mesmo que aqueles requisitos que eu falei anteriormente, do inciso 1, 2 e 3 do artigo 12, que fala lá de salário de empregado e faturamento da empresa, eu posso aplicar 25% sem necessariamente cumprir aqueles requisitos. Essa é uma da novidade da 14020. 25% pode ser feito sem problema algum com qualquer empregado, sem tampouco, se faz necessário, cumprir aquela exigibilidade que está lá daqueles 3 incisos do artigo 12. Ou seja, 2.090, faturamento da empresa acima de 4.800, 3.135, faturamento abaixo de 4.800.000. Ou empregado hipersuficiente,
né, com diploma de nível superior e com valor de salário igual ou superior a 2 tetos previdenciários. Então, para 25%, não se faz necessário a exigência de cumprir os requisitos lá que eu falei anteriormente. E aqui no inciso 2 do parágrafo 1º, ele fala aqui, redução proporcional de jornada de trabalho, de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho, quando do acordo não resultar diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluídos nesse valor o bem, né, a ajuda compensatória mensal e, em caso de redução, né, deverá ser pago pela própria empresa. O que isso quer dizer? Essa é a exceção para aquelas situações onde o empregado não se encaixa naqueles requisitos que estão previstos lá no artigo 12, no inciso 1, 2 e 3. Então, ou seja, se eu quiser fazer um acordo individual com o meu empregado, por exemplo, e quiser celebrar com ele uma redução de 50%, e, primeiro, vou ter que cumprir aqueles requisitos, né? Verificar salário do empregado e faturamento da empresa. conseguir, ele tem lá, vamos assim dizer, um salário inferior a 3.135. E o faturamento da empresa foi inferior a 4.800.000. Posso celebrar 50? Posso. Então, a empresa vai pagar os 50%, outros 50% será pago pelo Ministério da Economia, né, pelo benefício emergencial, sem problema algum. Mas é que está. Caso ele não se enquadre naqueles requisitos, a celebração só poderá ser feita por acordo coletivo ou convenção coletiva. Mas esse inciso 2 do parágrafo 1º, ele fala, aí está a exceção. Como assim? Se meu empregado, né, se aqueles requisitos que foram previstos lá no artigo 12, minha empresa com meu empregado não conseguirem se adequar àquela situação, aqui está a exceção. Ou seja, o que a norma diz? Que, mesmo que a empresa não se enquadre naquele requisito, ela tem a possibilidade também de fazer por acordo individual, desde que ela arque com tudo. Nesse caso aí, não me enquadrei nos requisitos, quero celebrar uma redução de 50%, a empresa paga os 50%, o benefício emergencial, que em tese deveria ser pago pelo Ministério da Economia, vai ser pago pela própria empresa novamente. Por quê? Porque ela quer celebrar um acordo individual e não está dentro dos requisitos lá específicos do artigo 12. Essa é a possibilidade, mesmo assim, de se fazer por acordo individual, uma vez que o seu cliente não se enquadre naqueles requisitos do artigo 12. Mas, e qual a vantagem que se vê nisso aí? Como a norma agora tem previsão que os acordos podem ser feitos de forma acordo individual, acordo coletivo e convenção coletiva, pode acontecer de sair uma convenção coletiva dando mais direitos ainda, vamos assim dizer, ao empregado. E ele verificar que, mesmo ele assumindo tudo, ainda é mais vantagem ele fazer por acordo individual e não celebrar por convenção coletiva. Então, por isso que a norma trouxe essa possibilidade. Não me enquadrei naqueles requisitos, quero fazer por acordo individual, porque a empresa fica, sei lá, meio receosa do que pode nascer por uma convenção coletiva, vou assumir esse risco de pagar o salário e pagar o bem, né, e até mesmo ajuda compensatória, assumindo todo esse risco através de acordo individual, uma vez que eu não tenho um requisito para poder fazer, conforme está lá no artigo 12. Por quê? Ela tem um receio que nasça por convenção coletiva novos direitos que ainda seriam maiores do que se ele estivesse assumindo agora o seu empregado por acordo individual, utilizando, vamos assim dizer, essa exceção que está prevista na norma. Parágrafo 2º. Para os empregados que se encontrem em gozo do benefício da aposentadoria, é novo também esse parágrafo aí dentro do artigo 12, né, não tinha previsão na MP 936, a implementação das medidas de redução proporcional de jornada de trabalho, de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho por acordo individual, escrito somente será admitida quando, além do enquadramento em alguma das hipóteses, né, de autorização do acordo individual de trabalho, que a gente viu anteriormente, ou seja, já nasce aqui um requisito. Primeiro, a figura do aposentado, pode ou não pode, e se puder, tem que exigir, tem que cumprir aquela exigibilidade que está prevista lá no artigo 12º, aquele inciso 1, 2 e 3. Houver o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal, observando o disposto no artigo 9º desta lei e as seguintes condições. Inciso 1, o valor da ajuda compensatória mensal a que se refere este parágrafo deve ser, no mínimo, equivalente ao do benefício que o empregado receberia se não houvesse a vedação prevista na linha A do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 6º dessa lei. Ou seja, vamos retroagir a MP 936. A MP 936, na figura do aposentado, né, porque a nossa norma permite que a pessoa aposentada possa estar de carteira assinada sem problema algum, mas ela já recebe um benefício previdenciário da aposentadoria.
E lá no nascimento da MP 936, era vedado o recebimento de benefício emergencial, tendo em vista que se trataria agora de dois benefícios, aposentadoria e bem. Então, foi vedado. Não se pode o aposentado receber benefício emergencial. Só que a norma tratou apenas de não dar o direito a ele de receber o benefício, mas não falava se podia ou não celebrar o acordo de redução ou suspensão. Foi que, tempos depois, sai a publicação de uma portaria justamente vedando a possibilidade, isso dentro da vigência da MP 936, vedando a possibilidade de celebração de acordo individual de suspensão ou de redução com o empregado aposentado. Então, não tem a possibilidade, na vigência da MP 936, de fazer celebração por acordo individual, seja de redução ou seja de suspensão com o empregado aposentado. A 14020 nasce agora essa possibilidade. Eu posso celebrar um acordo individual com o meu empregado aposentado, de redução ou de suspensão, sem problema nenhum, desde que a empresa cumpra requisitos. Que requisitos seriam esses? Primeiro, aquele que está previsto lá no artigo 12, no inciso 1, 2 e 3. Levar em consideração o salário do empregado mais faturamento da empresa. 2.090 acima de 4.800. Até 3.135, faturamento abaixo de 4.800. Ou na condição de hipersuficiente. Esse é o primeiro requisito. Segundo, para poder celebrar acordo individual com o empregado aposentado. A empresa, neste caso, vai arcar com tudo. Além do salário do empregado aposentado, eu vou ter que pagar o benefício emergencial também para ele. E de contrapartida, se a empresa tiver faturamento acima de 4.800.000, deverei pagar também a ajuda compensatória. Então, a gente imagina o seguinte, vamos imaginar o empregado aposentado, né? E a gente imagina que ele não é aposentado e que vai se enquadrar na condição, ou seja, ele tem salário, né, se enquadra na faixa, a empresa tem faturamento, vou celebrar uma redução de 50%, ok? Pode? Pode, sem problema nenhum. Só que nesse caso aí, a empresa paga os 50%, o benefício emergencial, que ele deveria ter direito a ser pago pelo Ministério da Economia, mas que, nessa situação, por ele ser aposentado e não poder ter dois benefícios, vamos assim dizer, transfere a responsabilidade agora para o próprio empregador. Então, se o empregado aposentado, você celebrar um contrato de redução, e cabe também para a mesma situação da suspensão, pode, só deverá ser pago a parte do benefício emergencial. E também a situação, a ajuda compensatória será paga pelo próprio empregador. Alessandro está perguntando se o material poderá ser disponibilizado. Sim, acho que vai ser disponibilizado. Sim. Como o Marta está gravando, depois a gente pode, vocês podem solicitar, né, a gente envia para vocês a gravação de todo o material para que depois vocês possam acompanhar. Ok, alguma pergunta? Não, só muitos parabéns. Vamos lá, vamos seguir. Então, ou seja, resumindo, agora pela 14020, eu tenho a possibilidade, a norma me permite que eu faça um acordo individual de redução de suspensão com o empregado aposentado, desde que eu assuma toda a despesa, vamos assim dizer. O salário dele, se fizer uma redução de 50%, a empresa paga os 50% que é devido pela própria empresa, que tem natureza salarial, e o benefício emergencial, a gente leva em consideração, imaginando que, se ele não fosse aposentado, aquele valor que é levado em consideração, não pelo contra-cheque do empregado, mas pela tabela do seguro-desemprego, o valor que deveria ser pago, se ele não fosse aposentado, a título de bem, recai novamente para dentro do empregador. E se a empresa tiver faturamento de acima de 4.800.000, ajuda compensatória. Inciso 2, na hipótese da empresa que se enquadre no artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 8º desta lei, né, que o artigo 8º justamente trata da suspensão, o total pago a título de ajuda compensatória mensal deverá ser, no mínimo, igual à soma do valor previsto naquele dispositivo, com o valor mínimo previsto no inciso 1 desse parágrafo. Foi o que eu falei anteriormente. Né, o valor mínimo do benefício emergencial deverá seguir em consideração aquilo que ele deveria receber se ele estivesse aposentado. Ele não está aposentado, não vai receber X reais, que é aquele cálculozinho que a gente faz seguindo a tabela do seguro-desemprego, X. Então, esse X será transferido agora para o empregador. Parágrafo 3º. Os atos necessários à pactuação dos acordos individuais escritos de que trata este artigo poderão ser realizados por qualquer meios físicos ou eletrônicos eficazes,
foi aquilo que eu falei anteriormente. Lá na vigência da MP 936, a gente ficava naquela dúvida, poxa, como fazer essa comunicação da pactuação desses acordos para o empregado? Será que tem que ser por escrito, ele tem que assinar? Como é que ele vai fazer para assinar agora, uma vez que está em estado de pandemia, ele não consegue sair de sua casa, vir para a minha empresa, a empresa também está fechada, não está funcionando? Então, a norma agora, no parágrafo 3º, ele fala que essa pactuação dos acordos individuais escritos poderão ser realizados por meios físicos ou eletrônicos eficazes. Então, isso aí a empresa pode utilizar desses dois meios aí para fazer a pactuação dos seus acordos individuais. Parágrafo 4º, os acordos individuais de redução de jornada de trabalho, de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, pactuados no termo dessa lei, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato. É aquilo que o colega perguntou. E aquele prazo dos 10 dias, está preservado ainda? Está. O parágrafo 4º diz lá que deverá ser feito dentro do prazo de 10 dias. Então, nesses 10 dias está todo aquele rito. A comunicação, a assinatura do acordo, a informação para o empregador web e a informação para o seu sindicato. Lembre, a parte do sindicato tem aquela situação. Eu posso me deparar com um sindicato que me exija um modelo de layout de comunicação através do e-mail. Ele está no direito dele. Então, por segurança, como eu falei anteriormente, manda um e-mail para o sindicato, pede esse modelo, pergunta se existe um modelo. Se ele disser não existe, pode ser um modelo desde que seja, assim, no mínimo, as explicações, pelo menos a identificação das partes, a modalidade de acordo celebrado, o prazo, e por sugestão, anexe também os acordos em formato PDF, para que ele possa visualizar que houve a anuência, a concordância do empregado. Se o sindicato não se manifestar em dizendo de um modelo, claro, a empresa não vai perder o prazo. Você manda, tendo as informações mínimas, e cumpre um prazo para poder evitar problema. Porque a gente sabe que o descumprimento do prazo dos 10 dias, a celebração não será retroativa à data da assinatura do acordo, e sim a contar da data posterior aos 10 dias. Então, esse intervalo anterior vai ficar a responsabilidade para o empregador pagar o salário do empregado. Não tivemos também alteração dentro do decreto 10.422. Parágrafo 5º. Se após a pactuação do acordo individual, na forma deste artigo, houver a celebração de convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho, com cláusulas conflitantes, com as do acordo individual, deverão ser observadas as seguintes regras. Pessoal, essa é novidade também, dentro da 14.020. Então, ou seja, é o que a gente chama de acordo coletivo superveniente ao acordo individual. Como assim? Eu não fiz a celebração de um acordo individual com o meu empregado? Fiz. Vamos imaginar que eu fiz já tem 30 dias. E quando foi hoje, nasce uma convenção coletiva de trabalho, ou nasce um acordo coletivo de trabalho. E as condições previstas nessa convenção ou nesse acordo são mais favoráveis àquilo que foi celebrado no acordo individual. Então, o que é que a norma fala? Justamente no seu artigo 12, no seu parágrafo 5º. Uma vez, vamos assim que dizer, nascer uma convenção, um acordo que seja mais favorável, acordo coletivo, que seja mais favorável àquele acordo individual, vai prevalecer aquilo que está no acordo coletivo e na convenção coletiva a contar da data da sua criação. Então, vamos imaginar que eu fiz uma celebração de 60 dias e no 30º dia nasceu uma convenção coletiva e as informações que estão dentro da convenção são mais favoráveis, né, de direito ao próprio empregado do que aquilo que foi acordado comigo pelo acordo individual. Então, o seu acordo individual vai valer, né, as regras até um dia antes do início da vigência da convenção ou do acordo coletivo, e dali para frente vai ter que ser seguido aquelas normas previstas em convenção. Agora, se porventura nascer um acordo coletivo, uma convenção coletiva, e aqueles direitos, assim, vamos assim que dizer, sejam inferiores ao que você já foi acordado de forma por acordo individual, vai prevalecer o seu acordo individual por todo o período que você celebrou com o seu empregado. Porque, neste caso, vale-se o que a gente chama no direito de norma mais favorável ao empregado. Então, já celebrei um acordo individual, nasce um acordo coletivo, uma convenção coletiva, se os direitos, porventura nele, né, forem melhores, vai ser celebrado o seu acordo individual à validade até um dia antes, e da data de início da vigência da convenção coletiva, do acordo coletivo, vai ter que vigorar aqueles direitos trazidos pela convenção. Agora, se porventura vir um acordo coletivo, uma convenção coletiva, e a norma mais favorável seja o seu acordo individual, vai valer o seu acordo individual por todo o período de celebração do seu acordo que foi acordado, né, claro, que foi de comum acordo com o seu empregado. Então, ele fala no inciso 1, a aplicação das condições estabelecidas no acordo individual em relação ao período anterior
ao da negociação coletiva. Foi aquilo que eu falei. Na sua convenção hoje, com a data de hoje, dia 23, a norma é mais favorável, o seu acordo vale até o dia 22, e do dia 23 em diante deverá seguir as normas da convenção coletiva, né? Aí o que acontece? Outra situação, inciso 2, a partir da entrada em vigor da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a prevalência das condições estipuladas na negociação coletiva, naquilo que conflitarem com as condições estipuladas no acordo individual. Então, para outra situação, como eu falei, se a norma, né, nova que nasceu por acordo coletivo ou pela convenção coletiva for menos favorável, vai prevalecer o que está previsto no seu acordo individual, que é o que a gente fala aqui, esclarece no parágrafo 6º. Quando as condições do acordo individual forem mais favoráveis ao trabalhador, prevalecerão sobre a negociação coletiva. Ok? Sérgio, Edivaldo pergunta, o empregador pode utilizar as horas devidas pelo empregado, banco de horas, no período de redução da jornada de trabalho do trabalhador? Na redução da jornada, ele pode usar o banco de horas? Se ele suspender, vamos dizer que ele fez uma redução de 50%, e esse funcionário está fazendo horas extraordinárias, se ele fizer as horas extras, podem ser utilizadas, né? Porque a norma não fala nada com relação àquele banco de horas, seja por acordo individual, seja por convenção coletiva, que a gente tem um prazo, né? Se for por acordo individual, tem um prazo de 6 meses, se for por norma coletiva, tem um prazo de 12 meses para ser utilizado esse banco de horas. Não tem problema nenhum. Então, pessoal, resumindo, aquelas informações lá do artigo 12, né, das exigências, né, desse cumprimento para poder fazer a redução ou suspensão, a gente transforma aqui nessa tabela. O que é que fala lá? Primeiro, os requisitos, salário do empregado e faturamento da empresa. Para a redução de 25%, na redução, claro, se eu celebrar uma redução de jornada de salário, não tem problema nenhum. Ou seja, qualquer modalidade, eu não preciso cumprir aquela exigibilidade que está lá dentro do artigo 12, que é salário de empregado e faturamento da empresa. Então, ou seja, por mais que eu me encaixe lá de 4.800.000 ou menos de 4.800.000, de salário de abaixo de 2.090 ou 3.135, qualquer uma dessas duas situações aí, claro, levando em consideração salário de empregado e faturamento, qualquer uma dessas duas hipóteses, tendo mais de 4.800 ou menos de 4.800, a menos 2.190 ou 3.135, e na condição de hipersuficiente, salvo o aposentado, eu posso aplicar 25% na modalidade de acordo individual com o empregado, sem problema algum. Se eu quiser fazer uma redução de 50% ou de 70%, eu deveria seguir esses requisitos. Empresa com receita bruta acima de 4.800.000, salário do empregado até 2.090 ou hipersuficiente, que tem um salário lá de 12.202,12. Se eu quiser fazer uma redução de 50% ou 70%, deverá levar em consideração também o outro requisito. Receita bruta, em 2019, abaixo de 4.800.000, e o salário do empregado até 3.135, ou na condição de hipersuficiente. Demais hipóteses, ou seja, se a empresa não se enquadrar nesses requisitos aí de remuneração e de faturamento da empresa, pode fazer por acordo individual? Pode. É aquilo que eu falei anteriormente, que está previsto no artigo 12, no parágrafo 1º, no inciso 2, que é o quê? Vamos assim que dizer, não chamarei de brecha, ou seja, é uma novidade, né? Ou seja, se ela não cumprir esses requisitos, ela pode ainda se enquadrar na fazer a redução através de acordo individual, mesmo com 50% ou com 70%. Não me enquadrei nesses requisitos, mas eu tenho medo do que vai vir através de uma convenção coletiva, através de um acordo coletivo. Eu quero fazer por acordo individual. Posso? Posso. Para que seja feito isso, como eu falei anteriormente, só se não houver redução do valor mensal antes recebido pelo empregado. Neste cálculo vão entrar o salário reduzido, o benefício emergencial e a ajuda compensatória da empresa. É aquela situação. Reduzo o salário do empregado, um exemplo, não me encaixei naquelas hipóteses, né, de remuneração e salário, de faturamento da empresa e de salário do empregado. Quero mesmo assim fazer por acordo individual. Um exemplo, vou fazer 50%. Então, eu arco com 50%. O benefício emergencial que deveria ser pago pelo governo, eu vou ter que pagar também. E se minha empresa tiver um faturamento acima de 4.800, terei que pagar ajuda compensatória. Então, neste caso aí, o funcionário vai trabalhar menos, porque terá a sua jornada reduzida, mas a empresa vai pagar o seu salário de forma integral. Então, ou seja, passa a ser uma despesa maior ainda para a empresa. Mas,
Claro, isso aí é interessante se porventura nascer uma convenção coletiva, onde se traga mais benefício ainda para o próprio empregado. Aí vale a pena assumir esse risco. O empregado aposentado, na modalidade de redução, pode ser feita, pode, a norma agora dá essa previsão, essa possibilidade que se faça. Só que, além dos requisitos acima, que é o quê? Salário do empregado e faturamento da empresa, ela vai assumir também o custo do benefício emergencial. Então, ou seja, está aposentado, a empresa vai pagar o salário e ainda vai pagar o benefício emergencial, seguindo, claro, a tabela do seguro-desemprego. Ok? Se não se enquadrar nesses requisitos, os acordos só podem ser celebrados por convenção ou por acordo coletivo de trabalho. Na modalidade de suspensão, da mesma forma, deverá ser relevado os requisitos de salário do empregado e faturamento da empresa. Quero fazer a suspensão, ok, levar em consideração o quê? Salário do empregado até 2.090 e faturamento acima de 4.800.000. Esse é um requisito. Ou se enquadrar na condição de hipersuficiente. Outra exigência, funcionário com salário de até 3.135 e faturamento abaixo de 4.800.000, ou na condição de hipersuficiente. Se enquadrou nesses requisitos, eu posso fazer a suspensão do contrato dele na modalidade acordo individual. Demais hipóteses de suspensão, não me enquadrei nesses requisitos, posso fazer mesmo assim a suspensão temporária por acordo individual? Pode, desde que a empresa assuma o quê? Se não houver redução do valor mensal antes recebido pelo empregado, nesse cálculo vai entrar, a empresa vai pagar o benefício emergencial mais ajuda compensatória da empresa. Empregado aposentado, pode pactuar também a suspensão por acordo individual? Pode, sem problema, desde que cumpra os requisitos acima, que a gente falou anteriormente, que é salário e faturamento da empresa, e ainda tem que pagar a ajuda compensatória se porventura tiver um faturamento de acima de 4.800.000. Se não se enquadrar nessas situações aí, dessas exigências, vamos assim dizer, que nasceu pelo artigo 12, inciso 1, 2 e 3, não pode ser celebrado por acordo individual, suspensão, nem redução, como eu falei anteriormente, somente através de convenção coletiva ou acordo coletivo. Artigo 16. O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e da suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 90 dias, respeitando o prazo máximo de que trata o artigo 8º, porque o artigo 8º justamente trata da suspensão. Desta lei, salvo-se por ato do Poder Executivo, foi estabelecida prorrogação por tempo máximo dessas medidas. Saiu o decreto 10.422, que a gente viu, né, que entrou em vigor no dia 14, ela foi publicada no dia 14 de julho, prorrogando para mais 30 dias para a redução e para mais 60 dias para a suspensão. Parágrafo único, respeitando o limite temporal do estado de calamidade pública, que trata o artigo 1º desta lei. Justamente a gente vê lá, foi previsto lá no decreto legislativo, número 6, né, de 20 de março de 2020, já estipulando o prazo do estado de calamidade pública, no decreto legislativo, já fala lá que esse prazo, em tese, nesse primeiro momento, vai se encerrar em 31 de dezembro de 2020. Então, essa prorrogação aí, se ainda ninguém celebrou ainda, pode celebrar, o novo prazo é de 120 dias, para quem ainda não celebrou nem suspensão nem redução, para quem já celebrou algo, seja a título de redução ou de suspensão, somente a diferença que falta para 120 dias. Isso o quê? Desde que esteja ainda dentro do prazo do estado de calamidade pública, que está previsto lá. Aonde? No decreto legislativo número 6 de 2020. Artigo 17. Durante o estado de calamidade pública, do que trata o artigo 1º desta lei, o artigo 1º justamente trata da criação do Programa Emergencial de Preservação de Emprego e Renda, a novidade está aí. Artigo 5. A dispensa sem justa causa do empregado pessoa com deficiência será vedada. Então, o empregado com deficiência não pode ser demitido sem justa causa neste período de estado de calamidade pública. O artigo 17 proíbe a dispensa sem justa causa. Mas se o empregado pedir demissão com deficiência, pode ser celebrado. E se ele for demitido por justa causa, também pode ser celebrado sem problema nenhum. A questão toda daí está na condição de demitir sem justa causa. É que não pode, é vedado. Mas se houver a situação de pedido de dispensa, ou se ele for demitido por justa causa, né, conforme está lá previsto na própria CLT, ele sim pode ser celebrado. Artigo 18, o empregado com contrato de trabalho intermitente, nos termos da norma, formalizado até a data da publicação da MP 936, que foi lá em 1º de abril, para jus no benefício emergencial,
no valor de R$600. Então, não houve alteração dentro da própria MP 936, quando ela virou 14.020. Continuou da mesma forma. Ou seja, nesse caso aí, ele passa a receber 3 meses de benefício emergencial com valor fixo determinado, diferente do empregado, vamos assim dizer, que tem um contrato normal, né? Vamos imaginar, onde leva-se em consideração a tabela do seguro-desemprego. Né? E se for por redução, parte a empresa paga, parte será pago com benefício emergencial. Neste caso, para os contratos de intermitente, já existe um valor pré-definido. Serão 3 meses de valores correspondentes a R$600. Só que vem agora o decreto 10.422 e estende para mais um mês esse benefício emergencial, também no valor de R$600, para aqueles contratos de trabalho na modalidade intermitente. Então, ele já tinha uma previsão lá, até 14.020, de 3 meses, a R$600, e ganha agora mais um mês de R$600. Aí, nessa situação, eu posso acumular benefício emergencial para o contrato intermitente com auxílio emergencial? Desse caso, situação não. Em se tratando de 2 situações, de auxílio emergencial e de benefício emergencial, vai prevalecer aquilo que for melhor, que for maior para o próprio empregado, que é o que está previsto aqui dentro da nossa norma. Parágrafo 4º, o ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento do benefício emergencial mensal de que trata este artigo. A novidade está aí, o Poder Executivo fica autorizado a prorrogar o período de concessão desse benefício na forma de um regulamento respeitando o limite temporal do estado de calamidade pública, que encerra quando? 31 de dezembro. Então, o decreto veio e estendeu, porque a própria norma já deu uma possibilidade dentro do seu corpo de dizer, olha, se o Poder Executivo celebrar um decreto, pode se estender também esse benefício emergencial para os contratos intermitentes. Então, saiu lá mais R$600 por mais 30 dias. Ok? O parágrafo 6º e o 5º, o benefício emergencial mensal de que trata este artigo, não pode ser acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial. Então, eu não posso ter benefício emergencial com auxílio emergencial. Nesse caso aí, tem que ser garantido para ele o direito ao melhor benefício, ou o benefício emergencial, ou o auxílio emergencial. Dos dois, o que for melhor para ele. Alguma pergunta, Divana? Sérgio, eu só queria fazer um comentário, né, que a gente vive um cenário de mudanças, né, nas relações de trabalho. Negócio como eu não recordo de ter passado por um período assim, né, mas muitas mudanças. Só que um ponto positivo é que o STF validou, né, essa AMP 936, que é a base para a 14.020 e a 10.422, o STF validou, né, e esse entendimento de que essas medidas novas, elas não, digamos assim, elas não ferem aos princípios básicos do direito do trabalho. E essa validação dá uma segurança jurídica às empresas, né, e minimiza os riscos também de judicialização. Por isso é importante também que as empresas atentem para o estrito cumprimento das regras instituídas por essa legislação. Porque você pode estar saindo de um arcabouço de legalidade todo preparado e perder todo esse benefício, porque você deixou de cumprir uma das regras estabelecidas por essa nova legislação. Verdade, pura verdade. Era só isso que eu queria comentar, porque como você explanou muito bem, como dito aqui nos comentários, por todo mundo, né? Não resta nem dúvidas, mas, assim, você deixar de cumprir o prazo dos 2 dias de antecedência, você deixar de mandar o e-mail para o sindicato, você deixar de formalizar os contratos, os aditivos, os termos de prorrogação, você pode sofrer essa penalidade legal, né, e ficar sem defesa. Então, todo cuidado, parece que é simples, os procedimentos realmente são simples, né, relativamente simples, mas eles são a base para a legalidade dessas medidas novas. Isso, belas palavras, isso mesmo, tem que haver o cumprimento do que está previsto na norma, porque a gente está tratando o próprio benefício, né, na realidade, esse programa que estava previsto no artigo 1º, ele trata da criação do Programa Emergencial de Preservação de Emprego e Renda. Então, ou seja, está na balança aí, tanto a vida do empregador, quanto a própria vida do empregado. Vida, que eu digo assim, no sentido de garantia de trabalho, né, de salário e de trabalho. Mas, ou seja, está na balança agora os dois, o cumprimento da exigibilidade pelo empregador e também, né, vamos assim que dizer, também as possibilidades pelo próprio empregado.
Então, tem que ser cumprido. E para a gente, que nós da contabilidade, prazo, a gente trabalha, a gente vive e trabalha com um prazo. Então, tem que ser cumprido, por quê? Porque se não cumprir aquele prazo, não é que ele vai deixar de receber, vai deixar de participar. Não, não vai. Ele vai participar, só que só vai começar a contar a valer daquela data da celebração para frente. Os períodos anteriores que ficarem vagos, será transferida a responsabilidade para o próprio empregador. Então, pessoal, no parágrafo 6º, né, para os contratos intermitentes, também vale aquela mesma regra que eu falei dos empregados, vamos assim dizer, de contratos normais, ou seja, a parte do benefício emergencial que será pago para esses empregados que estão com contratos intermitentes, também não tem natureza indenizatória. Então, se ele quiser contribuir, a norma também, no seu parágrafo 6º, pela 14020, traz essa possibilidade agora dele contribuir como contribuinte facultativo, ele fazer o recolhimento dessa parte, né, a título do benefício emergencial, como segurado facultativo e recolher lá no GPS com o código 1406, para que ele possa dar continuidade ao pagamento do seu salário base de contribuição. Artigo 20º, justamente aquilo que eu falei anteriormente, lá na MP 936, a parte do benefício emergencial não tem da natureza indenizatória, então ele não sofre incidência do INSS, de imposto de renda e FGTS. Então, o empregado que quisesse contribuir em cima daquela parte do benefício emergencial, porque a parte que já é paga pela própria empresa, que é o salário, seja na redução de 50, seja naquela redução de 70, ou seja na redução de 25, que a empresa pagar é regra, já está previsto lá na norma, tem natureza salarial, então sofre incidência do INSS, de FGTS e imposto de renda, mas o bem não sofre. E, neste caso, a norma dá a possibilidade do empregado contribuir na condição de segurado facultativo. Aí vem, sim, mas lá na MP 936 dava essa previsão? Dava, eu poderia. Só que a diferença para essa nova lei 14020 está no percentual de contribuições. Quem já vem contribuindo lá atrás da MP 936 como segurado facultativo, estava contribuindo lá com um percentual de 20%. Então, a norma agora, pela lei 14020, faz uma alteração, né, cria esse artigo 20, que não tinha previsão, dizendo o quê? Levará em consideração o percentual para recolhimento na categoria de segurado facultativo, esses novos percentuais, que é o que a gente segue todo mês quando fecha a folha de pagamento dos nossos empregados. Então, ou seja, com alíquotas progressivas de 7,5%, de 9%, de 12% e de 14%. É o que a gente já faz o cálculo mensal da folha de pagamento, seguindo agora essa nova norma aí, essa que a gente já aplica já, né? Ela já está prevista lá desde que foi prevista pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia. Então, sim, mas, professor, então, e eu que já venho contribuindo como segurado facultativo lá desde a MP 936 com a alíquota de 20%, e agora essas alíquotas, em tese, foram modificadas. E aí, vou perder? Não vai. A norma dá essa previsão que aqueles segurados, né, aqueles empregados que estavam contribuindo como segurado facultativo, e que estavam contribuindo desde lá do início da vigência da MP 936, em 1º de abril, com a alíquota de 20%, e agora vão continuar a contribuir também na condição de segurado facultativo com esses percentuais aí de tabela progressiva, o que pagou a maior será restituído. A Previdência vai restituir desses valores que foram pagos a maior pelo segurado facultativo, que já vem recolhido desde o início lá da vigência da MP 936 em 1º de abril. Porque o contribuinte facultativo ele tem um prazo de pago de recolhimento da sua guia. Quando? Até o dia 15 do mês subsequente ao da competência. Aí eu já vim recolhendo também, até o dia 15 do mês subsequente ao da competência, mas com a alíquota de 20%. Agora a norma veio trazer essas novas alíquotas, deverão ser feitos os cálculos, né, em cima da parte do benefício emergencial, e aquilo que eu já contribuí, e esses efeitos aqui são retroativos a 1º de abril, esses mesmos percentuais, e aquilo que eu já contribuí lá desde 1º de abril serão restituídos. Então, não se preocupe, aquele empregado que já vem contribuindo na condição de segurado facultativo, que desde 1º de abril, do início da vigência da MP 936, contribui em cima de 20%, esse efeito aqui dessa nova tabela será retroativo, né, a 1º de abril, e aquilo que ele recolheu em cima de 20% será recolhido agora com essa nova tabela, e o valor que ele recolheu será restituído, sem nenhum problema, para o empregado. Sérgio. Não. Antônio Marcos pergunta, nos casos de aposentados, a empresa, mesmo marcando com todo custo, tem que informar no empregador web, e perguntou também se jovem aprendiz pode ter o contrato suspenso. Pode, o jovem aprendiz pode.
Quem não pode ter é o estagiário, porque isso aí, o próprio estagiário, ele tem uma lei específica. Agora, o jovem aprendiz, né, que antigamente chamava de menor aprendiz, né, esse pode sim ser celebrado tanto a redução quanto a suspensão do contrato de trabalho dele sem problema algum. Agora, essas informações, como a norma é nova, em se tratando, vamos assim dizer, da celebração de redução e suspensão em acordo individual para o empregado aposentado, também deverá ser comunicado no empregador web. Agora, tem que ser observado só se vai sair um novo layout do próprio sistema, do empregador, porque a gente está utilizando agora a versão AV2.54.3, para ver se dentro do layout dele vai nascer agora a possibilidade da inclusão, da identificação do empregado aposentado. Ou não, deverá levar, também poderá ter a possibilidade de levar em consideração apenas os dados do empregado. E lá, quando ele pegar a informação, sei lá, do número do PIS, da CTPS, do próprio CPF do empregado, ele fazer um batimento de informação de dentro do próprio sistema do INSS e saber que ele é um empregado aposentado. Porque tem que haver, quando ele fala do prazo de 10 dias, tem que haver essa comunicação, né, justamente para o empregador web, porque como se tratará de benefício emergencial e de natureza indenizatória, eu tenho que fazer comunicação aos órgãos públicos para que, no futuro de uma fiscalização, o Ministério do Trabalho não venha, em regra, me cobrar FGTS e INSS daquele período. Porque senão vai achar, você não comunicou no empregador web, que você ia assumir a parte do bem. Cadê o recolhimento do FGTS que não aparece agora? Eu vou entender no primeiro momento que aquilo ali tudo tem natureza salarial. Então, tem que ter essa comunicação dentro do empregador web. O parágrafo 5º, o parágrafo 6º, justamente ele fala, né, dos valores previstos nos incisos 1, 2 e 3 e 4 do CAPT, né, desse artigo 20, justamente são aquelas alíquotas de 7,5, de 9, de 12 e 14, segue a mesma regra com relação à restituição, aqueles valores já pagos a maior, né, como contribuinte, como segurado facultativo, lá, desde a vigência de início da MP 936, serão restituídos, e esses valores serão corrigidos pelo INPC, ele não vai perder também, além do valor restituído, será também corrigido. É o que fala aqui no parágrafo 7º, será devolvido ao segurado no prazo de até 60 dias, contado da data de publicação desta lei, né, ou seja, a 14020, ela foi publicada lá no dia 7 de julho de 2020, o valor correspondente à diferença entre as contribuições eventualmente recolhidas com fundamento no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 8º da medida provisória 936, de 1º de abril, e no caput dessa norma, e as contribuições devidas com fundamento neste artigo, atualizado pela variação do INPC. Então, retroage, ele recebe a diferença, porque deveriam, os percentuais de 7,5, 9, 12 e 14 também irão ser retroagidos a título de base de cálculo, né? E a diferença será restituída ao empregado dentro de um prazo de 60 dias, atualizado pelas variações do INPC. Artigo 21. Considera-se salário de contribuição, além das parcelas de que tratam incisos 1, 2 e 4 do caput do artigo 28 da Lei 8.212, o valor declarado é objeto de recolhimento pelo segurado na forma do artigo 20 dessa lei, observado o limite máximo que se refere o parágrafo 5º do artigo 28 da Lei 8.212. Então, ou seja, na hora que você for fazer o cálculo da aplicação, utilizando lá o artigo 20, né, no seu inciso 1, 2, 3 e 4, que são os percentuais de 7,5, 9, 12 e 14, tem que lembrar que existe uma previsão no artigo 28 da Lei 8.212, que é o quê? O chamado teto previdenciário. Então, tem que observar, nesse somatório aí de informações, não ultrapassar o que está previsto na norma. Então, a gente tem um limite de salário de contribuição, que é o quê? O que está dentro do teto previdenciário. Alguma pergunta? Pode ficar? O pessoal que quer perguntar, fiquem à vontade aí. Artigo 22, né? A empregada gestante, inclusive a doméstica, poderá participar do programa emergencial de manutenção, emprego e da renda, observadas as condições estabelecidas nessa lei. Foi o que eu falei anteriormente. Nasce agora o artigo 22, dando a possibilidade da gestante, inclusive a doméstica, participar do programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Claro, observadas as condições estabelecidas na própria norma. Parágrafo 1º, ocorrido do início do benefício de salário maternidade, nos termos do artigo 71 da Lei 8.213. Inciso 1, o empregador deverá efetuar imediata comunicação ao Ministério da Economia, nos termos estabelecidos no ato que trata o parágrafo 4º do artigo 5º dessa lei. Inciso 2, a aplicação das medidas que trata o artigo 3º dessa lei será interrompida e o salário maternidade será pago à empregada nos termos
da norma. Foi aquilo que eu falei anteriormente. A norma me dá a permissão de eu celebrar um acordo de redução e de suspensão com a empregada doméstica, sem problema nenhum. Só que a observação é, nasceu o filho, tem que ser comunicado de imediato, na data do nascimento do filho, ao empregador web, para que seja cancelado o contrato que foi celebrado, seja de redução ou seja de suspensão. Por quê? Quando eu faço esse cancelamento que nasce a criança, eu restabeleço o contrato de trabalho que eu tinha anteriormente à concretização da celebração, da redução ou da suspensão com a minha própria empregada. Então, ou seja, ela volta a receber o seu salário integral. Não existe mais um contrato de redução nem de suspensão. Eu deverei fazer a comunicação com o empregador do web e, em seguida, fazer o afastamento dela pela licença maternidade e pagar o salário maternidade. Aí vem a pergunta, e de quanto será esse salário? Deverá ser levado em consideração o valor a ser pago a título de salário maternidade para a empregada, que estava gestante, nesse caso, o valor recebido antes de iniciar o seu contrato, seja de redução ou seja de suspensão temporária do seu contrato de trabalho. Então, é isso a novidade que traz lá dentro, no caput do artigo 22 e em seus parágrafos. Posso celebrar? Posso. Observe o nascimento do filho, porque quando o filho nascer, cancela o contrato, seja suspensão ou seja redução, comunica o empregador web que esse fato aconteceu, nesse caso, coloca ela em licença maternidade e paga o salário maternidade, e o salário a ser pago é aquele valor que ela receberia antes mesmo de ter iniciado a celebração da redução ou da suspensão do contrato de trabalho. Artigo 23, empregador e empregado podem, em comum acordo, optar pelo cancelamento de aviso prévio em curso. Essa é outra novidade também, que veio na Lei 14.020. Em caso de cancelamento do aviso prévio, nos termos deste artigo, as partes podem, na forma desta lei, adotar as medidas do programa emergencial. É aquela situação, eu estou com um empregado que está cumprindo o aviso prévio, seja na modalidade pedido de dispensa, seja na modalidade de dispensa sem justa causa. E nesse andamento aí, por comum acordo, a norma dá essa previsão, a gente acorda e diz, olha, vamos cancelar o aviso, bora, tranquilo, tranquilo. Uma vez cancelado este aviso que estava em andamento, seja, como volto a dizer, no pedido de dispensa, seja na dispensa sem justa causa, cancelou, no dia seguinte, eu já posso fazer a celebração de qualquer situação desse programa, seja de redução ou seja de suspensão do contrato de trabalho. Está de aviso, comum acordo, cancelamos o aviso, no dia seguinte, já posso fazer a celebração, claro, desde que ele concorde, né, que tem que ter o aval, a concordância do empregado, eu posso celebrar com ele a redução ou a suspensão do contrato de trabalho. Artigo 24, os acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho celebrados entre empregadores e empregados em negociação coletiva ou individual, com base na MP 936, regra-se pelas disposições referidas na medida provisória. Parágrafo único, a norma interpretativa expressa no parágrafo 2º, 5º do artigo 12, esta lei aplica-se, inclusive, aos acordos firmados na vigência da MP 936. Então, está na vigência da MP 936 ou da 14.020, ele está de aviso, claro, desde que ele não tenha pactuado nada, porque tem a questão da estabilidade provisória. Está de aviso prévio, posso fazer o cancelamento e, em seguida, posso fazer a celebração, tanto da redução quanto da suspensão do contrato de trabalho. Outra novidade também, pessoal, que nasce justamente esse artigo 29, é o que a gente chama no direito de factum principis. O que é isso? É o fato do príncipe. Essa palavra, essa situação, esse fato, na realidade, ele já tinha uma previsão lá dentro do artigo 486 da CLT. O que seria o factum principis? O fato do príncipe é aquela situação onde, né, verificada a hipótese de paralisação, suspensão de atividades empresariais, determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, as indenizações dos contratos de trabalho das rescisões deverão ser pagas pelo poder público. Então, muitas pessoas, né, muitos empregadores, tentaram invocar o factum principis, o artigo 486 da CLT, logo no início da vigência da MP 936, mas como saiu um decreto, eu mesmo não posso exercer minhas atividades, o próprio Estado, o próprio município não permite que assim eu faça. E aí, como é que eu vou pagar a rescisão? Eu não dei causa, quem deu causa foi o poder público. Então eu vou invocar o 486 da CLT e vou solicitar que o Tribunal do Trabalho, né, julgue procedente e faça com que o ente público pague as indenizações rescisórias da rescisão do contrato dos empregados. Então, muitos dispositivos desses aí foram invocados por muitos empregadores.
Só que a novidade justamente nesse artigo 29, né, da Lei 14.020 é que, para essa situação de estado de calamidade pública, não é possível invocar o factum príncipes, ou seja, o fato do príncipe. Vai valer aquela velha regra que está prevista no artigo 2º da CLT. O empregador assume o risco inerente à atividade. Então, ele vai ter que pagar. Ok? Alguma pergunta, Edvânia? Alguma dúvida? Pessoal, podem ficar à vontade, podem mandar seu chat aí, né? Vamos tentar responder. Então, por fim, concluo aqui minha palestra. Gostaria de deixar um textozinho para vocês, né? Existe uma diferença entre ensinar e mostrar o que se sabe. Quando se ensina, doa-se, entrega-se uma parte do conhecimento. Abre-se a porta do entendimento. Ensinar é altruísmo. Quando mostra-se o que se sabe, infla-se o ego. Pratica-se a humilhação. Exalta-se a própria inteligência. Mostrar o que se sabe é egoísmo. A Ironelli. Pessoal, gostaria de agradecer de coração a presença de vocês. Ok? Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa apresentação, do nosso material. Esse material será disponibilizado para vocês, para que vocês depois possam, né, acompanhar, até mesmo com mais calma, a leitura desse material. Gostaria de agradecer ao CRC, ao Conselho Regional de Contabilidade, por essa oportunidade, a Edvânia, né, minha colega lá do Conselho Regional de Contabilidade, por essa brilhante mediação, e a todos que ficaram presentes aqui acompanhando essas novidades. Inclusive, tem outra novidade também, a portaria 16655, né, que também foi publicada agora no dia 14 de julho, onde a gente tinha uma previsão na norma que a contratação seguida de recontratação é considerada fraude contra o FGTS dentro do prazo de 90 dias, e fraude contra o seguro-desemprego dentro do prazo de 6 meses. Mas agora a portaria 16655 dá essa possibilidade de você fazer uma contratação seguida de recontratação dentro de um prazo um seguido do outro e não ser considerado crime contra o FGTS. Ou fraude contra o FGTS. É com você. Então, Sérgio, parabenizar, foi excelente a explanação sobre o assunto, foi muito claro, acho bem esmiuçado. Você viu que não teve nem tantas perguntas assim, né? Porque não deu nem brecha para ter perguntas. Realmente você foi preciso, assim, foi cirúrgico. Agradecer e agradecer a todos que participaram também, agradecer a CRC, agradecer a Antônio, a Marta, não é, que nos apoiou aí durante esse evento, e desejar uma boa noite a todos. Obrigado, e o material Marta, Sérgio, o material você disponibilizar de que forma? Pronto. Marta, me tira uma dúvida, nesse caso, eu acho que, como é que a gente vai disponibilizar esse material, Marta? Salvo engano, é no YouTube, mas eu vou procurar saber e aviso ao pessoal. Pronto. Então, pessoal, logo que a gente souber como vai ser disponibilizado, a gente passa as informações para vocês, para que vocês possam depois assistirem novamente. Então, pessoal, muito obrigado, um bom descanso a todos, né? E obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Obrigado, Edvânia. Obrigado, Marta. É você, Serginho. Tá, boa noite. Boa noite. Boa noite.